Ok. Então, assim, nós iniciamos hoje com o estudo de uma outra geometria. Nós já vimos a geometria plana, que estuda, então, em geral, como grandeza principal, a parte das áreas, né, das figuras planas, então se preocupa com área. Nós vimos geometria espacial, que se relaciona principalmente ao volume dos sólidos, volume das figuras espaciais. E hoje tem uma terceira geometria, que é a geometria analítica. A geometria analítica, ela continua estudando os mesmos elementos geométricos, é por isso que é geometria. Então, estuda aqueles elementos de ponto, de reta, de quadrado, de círculo, de triângulo. Então, continua com os mesmos elementos geométricos sendo estudados, só que na geometria analítica existe também, além das figuras, um acompanhamento algébrico, é como se fosse uma tradução para a linguagem algébrica da geometria. O que é essa tradução para a linguagem algébrica? É a transformação ou tentativa de transformação de um desenho, de uma figura, de uma situação geométrica para uma escrita algébrica, ou seja, para uma fórmula, para uma expressão, para um cálculo, para uma conta. Então, eu transformo as coisas geométricas em contas. Basicamente é isso. Então, assim como eu tenho, por exemplo, o desenho de uma reta, né, a representação da figura da reta, eu também tenho a equação dessa reta. Quer dizer, é como se fosse a fórmula da reta. Então, isso a geometria analítica é que faz. Esse contraponto algébrico das situações geométricas, das figuras. Então, numa linguagem informal e bem resumida, a geometria analítica estuda isso. E estuda os entes geométricos sob um prisma algébrico, né? Usando letras e números nas representações, nas evoluções geométricas. É isso. E aí nós começamos com o mais básico da geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Eu iria iniciar hoje com aquela parte também de identificação de pares ordenados, né, dos endereços dos pontos. Mas eu achei aquela parte tão elementar que eu resolvi não colocar nas lâminas. O que eu estou falando é sobre as coordenadas cartesianas. Por exemplo, aqui o ponto A, se eu observar, ó, que eu estou diante do 1, 2... Oi? Não tá compartilhando. Ah, não estou compartilhando? Eu sou um egoísta. Vamos lá, então. Tá gravando, aliás. Estou gravando. Estou gravando. Só não estou compartilhando. Que cavalo. Olha aqui onde é que ele está. Onde é que está, meu pai? Ué. Aqui, ó. Agora sim. Tá aí a lâmina. Então, olha só. Aqui. Foi agora, né? Então, aqui, ó. Eu tenho esse ponto A. Este ponto A, ele tem coordenadas 1, 2, 3. Então, aqui o x é 3. E o y do ponto A, 1, 2, 3, 4. O y é 4, né? Isso tomando como referência um quadradinho, uma unidade. Certo? Então, esse ponto A, eu vou colocar aqui, ó, ele tem coordenadas 3 e 4. E o ponto B, ele tem o mesmo x, né? X é igual a 3. E o y é 1, 2. Então, o y é menos 2, o ponto B é 3 e menos 2. Muito bem. Eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. Nesse caso, de forma intuitiva, eu percebo que a distância entre o ponto A e o ponto B é dado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. Então, eu posso intuitivamente dizer que a distância entre o ponto A e o ponto B
é igual a 6. Por que 6, senhor? Porque eu tenho 4 de distância na parte positiva e tenho mais 2 casas aqui na parte negativa. E aí, 4 mais 2, 6. Então, essa é uma ideia intuitiva. E aí, eu tenho um outro exemplo. Eu tenho aqui um ponto A, que tem, de novo, ó, o x igual a 3. Eu podia ter mudado isso, né? Que burro aqui. X igual a 3. O y, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ponto A é 13,5. E o ponto B também está com o x igual a 3, é a mesma abscissa. E agora a ordenada, o y é 1, 13, 1. E se eu quero calcular a distância entre A e B de forma intuitiva pela figura, 1, 2, 3, 4. Então, a distância entre A e B, nesse caso aí, é 4. Distância A e B, neste segundo exemplo, é 4. Bom, com isso eu consigo estabelecer um raciocínio, uma espécie de fórmula, quando o x do A é igual ao x do B, quer dizer, quando os x forem os mesmos. E sempre que os x são os mesmos, os dois pontos, eles proporcionam um segmento totalmente vertical. Olha só, como o x é o mesmo, o segmento AB, ele fica verticalizado, ó, ele fica bem de pé. Olha só. Putz. Vamos de novo. Aqui o segmento AB. Eu quero mudar de cor. Aí, beleza. Então, nota que esse segmento AB, ele está totalmente vertical, porque o x é o mesmo. E aí, esse 6 eu posso encontrar operando somente os y. É como se fosse uma regra prática. Ó. Eu faço o seguinte, eu pego aqui ó, o 4 e o menos 2. E somo 4 com 2, 6. Então, a distância entre A e B, como eu tenho uma parte que é positiva e uma parte que é negativa, né? Uma parte está negativa, outra parte está na positiva, eu somo esses dois valores, 4 mais 2, 6. Então, na prática, é isso que eu faço. Aqui eu tenho, de novo, um mesmo x. X é 13, aqui x é 13, é o mesmo x. Portanto, o segmento ele também está totalmente vertical. Olha só aqui, ó. Do A até o B. Esse segmento AB está bem de pé, ele não está inclinado, está totalmente vertical. E aí, a distância de forma intuitiva entre A e B é de 1, 2, 3, 4 casas. Ó, 4. E aqui eu diminuo os y. Aqui eu somei. Aqui eu somei. Ó, 4 mais 2. Distância 6. Aqui eu vou diminuir. 5 menos 1, 4. Então, quando eu tenho um de cada lado, um na parte de cima e na parte de baixo, um é positivo e outro é negativo, eu somo. Quando os dois estão do mesmo lado, os dois positivos ou os dois negativos, eu diminuo 5 menos 1, 4. Então, essa é a regra prática quando os x são os mesmos. Ah, isso faz um exemplo, então, agora sem desenho. Vamos supor que eu tenha um ponto C, que tem x igual a 5 e menos 8. E tenho um ponto D, que tem x igual a 5 também, né? O mesmo x. E o y é igual a 3. Qual é a distância DC? Qual é a distância entre A e C? Aliás, é CD. Qual a distância entre CD?
como um é positivo e outro é negativo, menos 8 e mais 3, que são os diferentes, eu vou somar isso. E aí 8 com 3 é 11, a distância entre os dois pontos, C e D, é 11. Então nota que eu não preciso aplicar fórmula, eu não preciso fazer nenhum tipo de raciocínio mais complicado. Se os x são iguais, eu pego os y que são diferentes, somo se forem sinais diferentes e diminuo se forem sinais iguais. Só isso. Somar com sinais diferentes. É o contrário daquela regra, né? Pois é. É o contrário da regra. Por que eu tenho que somar? Porque imagina só, a distância aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, para eu sair lá do A, vamos supor que aqui é a minha casa, ó. Certo? E aqui é, por exemplo, a igreja. Certo? Então eu vou sair de casa até a igreja. Para eu sair lá do A, que é a casa, até a igreja, eu tenho que caminhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 passos no positivo e mais 2 no negativo para chegar até a igreja. Por isso que é 4 mais 2. Mas por que tem que fazer essa soma? Porque eu tenho um pedaço que é positivo e tenho um pedaço que é negativo, então eu preciso somar os dois para dar distância. Então por isso que eu somo na prática quando os sinais são diferentes, porque eu vou ter esses dois segmentos, um em cada lado. Então por isso que tem essa regra. E quando os sinais são iguais, não, daí eu só diminuo, normal. Por exemplo aqui, ó, eu tenho o A que tem o y5, eu tenho o B que tem o y1, e aí a diferença entre os y, a distância entre o ponto A e B, vai dar pela distância entre eles, ou seja, pela diferença. Eu não vou somar 5 mais 1. Por quê? Porque os dois estão do mesmo lado, então eu diminuo. É sempre assim. Certo? Sim? Certo. Ok. Certo. Bom, esse mesmo raciocínio ele é extensivo para y's iguais. Então aqui eu tenho uma outra lâmina com os y's iguais. Espero que eu tenha. Onde é que está? Aqui, ó. Agora com os y's iguais, eu tenho um ponto A. Aqui o x é 2. Aqui 3, 4. Aqui eu tenho 5. Esse A aqui tem 1, 2, 3, y3 e o B também y3. Então nota que o ponto A ele tem coordenadas 2 e 3 e o ponto B tem coordenadas 5 e 3. Então agora o y é que é o mesmo. E se eu quero intuitivamente encontrar a distância entre A e B, eu tenho aqui ó, a distância entre A e B, 3. Né? E como é que eu enxergo esse 3? Como é que eu calculo esse 3? Eu pego 5 e diminuo 2. Mas por que diminui? Por que não é soma? Diminuo porque eles estão do mesmo lado. Eles têm o mesmo sinal, são positivos. O 2 é positivo, o 5 é positivo. Então eu preciso diminuir para encontrar a distância. Aí, ó, igual ao outro. Então, nota que agora o segmento ele fica totalmente horizontalizado. Ele fica totalmente horizontal quando os y são os iguais. Nesse caso aqui, eu tenho y igual a y. Eu tenho y igual a 3 e aqui o y igual a 3. Então, para encontrar a distância, eu faço o quê? 5 menos 2. E aí eu tenho 1, 2, 3 de distância. Então, nesse caso aqui, a distância de AB foi igual a 5 menos 2, 3.
Agora, um outro segmento, a distância entre A e B. Nota que o A está na parte negativa e o B está na parte positiva. Esse ponto A, ele tem coordenada x, né? Eu tenho a coordenada abscissa 1, 2, 3. E a ordenada 1, 2, 3, 4. O B tem x igual a 4. E o y, 1, 2, tanto o ponto A quanto o ponto B, eles têm y igual a 2 para o B e y igual a 2 para o A. Então, eles têm o mesmo y. Muito bem. Deixa eu fazer aqui o desenho. Tá aí o segmento de A até B. Nota que a distância, de maneira intuitiva, entre A e B vai ser aqui, ó, 3 pedaços na parte negativa, mais 1, 2, 3, 4 pedaços na parte positiva. Então, a distância desde o A até o B, ou do B até o A, vai ser igual a 7. Então, intuitivamente, eu descubro que, neste exemplo, DAB, a distância do ponto A até o ponto B, é 7. O ponto A tem coordenadas. Aqui é menos 3, né? Menos 3 e 2. E o ponto B tem coordenadas 4 e 2. Então, eu vou operar os diferentes aqui, ó. Menos 3 e 4. A distância desde o menos 3 até o 4, eu vou ter que somar agora esses sinais diferentes, porque eu tenho um pedaço positivo e um pedaço negativo, e realmente a distância, somando 3 com 4 dá 7, eu tenho a distância DAB igual a 7. Certo? Então, dá para fazer um resumo aqui bem rapidinho, ó. Se o x do A é igual ao x do B, ou o y do A é igual ao y do B, quando os x são iguais entre si ou os y são iguais entre si, o que acontece? Tu vai operar os diferentes. Como assim? Bom, se os x são iguais, tu opera os y. Se os y são iguais, tu opera os x. E aí, como é que se dá essa operação? Ainda fazendo parte do resumo. Se os sinais são iguais, é o contrário da regra de sinais das operações matemáticas. Se os sinais são iguais, diminui para achar a distância. Se os sinais são diferentes, aí eu somo para encontrar a distância. É isso só. Tranquilo? Então, isso é para x iguais e y iguais. Ou x iguais ou y iguais. Que não é uma coisa muito comum, tá, em exercício. Não é comum precisar calcular a distância entre dois pontos de forma que os x são iguais ou os y são iguais. Normalmente, os x são diferentes e os y também são diferentes. Que é o que eu vou mostrar agora. Ué. Que eu me perdi aqui. Agora sim. Tá faltando qual a situação agora? Os x diferentes e os y diferentes. Deixa eu ver qual lâmina que eu vou usar. Aqui, ó.
eu tenho que calcular aí a distância entre o ponto A e o ponto B. Como os x e os y são diferentes agora, o segmento não vai ficar nem totalmente horizontal, nem totalmente vertical. Ele vai ficar inclinado. Ele pode ficar inclinado assim subindo, ele pode ficar inclinado descendo, mas ele fica inclinado. Ele não fica nem bem deitado e nem bem de pé. Ele fica inclinado, fica em diagonal. Esse ponto A tem coordenadas, agora eu botei aqui, ó, 1 e 2. E o ponto B tem coordenadas 5 e 5, é o mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 5. Que xarope isso. Enfim, aqui dá para dizer que o ponto B cinco e 5. Então, olha só. Os x aqui são diferentes, ó, 5 e 1. Os x são diferentes e os y também, 5 e 2. Muito bem. Como é que eu posso fazer o cálculo da distância? Eu posso fazer o cálculo da distância usando aí o teorema de Pitágoras. Olha só, eu vou fechar aqui, ó. Vou usar uma cor, esse azul aqui. Vou fazer a linha. Bem fraquinha a linha. Caramba. Ó, fazer a linha fraquinha aqui, ó. Então eu vou diminuir a espessura para deixar ela bem fraquinha, né? Bem, e aí, tá bom. E aqui eu vou fazer também essa mesma linha. Olha aí, quando eu faço isso, o que que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo, né? E o que acontece no triângulo retângulo? Acontece Pitágoras. Então eu sei que hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É a distância DAB, que eu não sei, né? Isso aqui é o meu x, ó. Ou é a minha distância, é o que eu quero descobrir. D ao quadrado. Igual 1 cateto. Bom, um cateto é, por exemplo, este pedaço. Esse pedaço, tu pensar, ó, aqui é 5, vai ser desde 1 até o 5. Do 1 até o 5, eu tenho a distância de 4. 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, isso aqui eu tenho 4 ao quadrado. Mais o outro cateto é esse aqui, ó. Que tem a distância de 1, 2, 3 casinhas. Aí d ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. D ao quadrado igual a 16 mais 9, 25. E d vai ser igual a raiz quadrada de 25. D igual a 5. Então, a distância ali, né, a hipotenusa ou a distância DAB é o 5. Então, isso é um jeito de fazer. Distância entre dois pontos. Quando eu tenho esse formato aí, olha só aqui, ó. Deixa eu pensar nessa lâmina que eu vou abrir. Ok. Olha só.
nesse triângulo aqui que nós fechamos, acho que hoje é o dia, foi a quinta-feira mais quente, né? Desde o início das nossas aulas, não? Meu Deus. Eu tô aqui apavorado. Eu já vou liberar a lâmina para vocês, eu sei que não tá no... Aí. Vou liberar agora. Só no ventilador, sim. Pois é. Aqui onde eu trabalho, aqui nesse meu escritóriozinho, que tem esse fundo maravilhoso aí, esse fundo fake aí, aqui não tem o ar, né? Aqui eu não tenho ar, aqui é aguentar no osso. Eu tenho vontade de botar um ar portátil aqui, mas não vai dar agora. Botar um gelo só. Botar um gelo. Eu vou botar um ar portátil que eu vou lá no Ellerson fazer um empréstimo. Ó, o Ellerson, tava faltando. Tava faltando, Ellerson. Então tá. Agora o consignado tá bombando. Só. Tá bombando. Não, mas eu não tenho consignado. Eu não tenho direito a consignado. Porque sabe que eu tenho problema de para fazer financiamento de qualquer coisa. Porque eu trabalho no universitário, eu trabalho em 8 sedes no universitário. Eu trabalho em 2 escolas e mais 5 sedes. E agora eu fui destacado para dar aula em Erechim pelo universitário. Para fazer uma revisão lá. Tô importante. Aí o que acontece? Tô famoso. Aí o que acontece? Só que eu tenho um regime de carteira assinada em 2 pontos só. Só em 2 lugares. Eu optei por isso porque daí eu faço o desconto, né? Para aposentadoria, para benefício e tal, mas não vale a pena descontar de todo mundo porque eu não vou ter esse retorno. Então nos outros eu não tenho carteira assinada e quando eu vou, e aí a comprovação minha de renda é uma comprovação baixa, então isso aí sempre dá problema. Ainda bem que eu não costumo financiar nada. Agora eu fiz o financiamento do que eu troquei o carro e eu fiz um financiamento direto porque eu comprei de um amigo meu e fiz e eu não financiei muito, financiei pouco, um valor baixo. E aí eu fiz, mas é um problema isso. Vamos lá. Lá, por exemplo, onde eu trabalho, que eu trabalho com órgão do servidor do Estado, né? Uhum. Quem é servidor público, professor e o brigadiano também. Se tem um líquido no contra-cheque inferior a 400 ou tem um básico muito baixo, não tem como fazer mesmo. É, né? É, eu sei. É difícil. Vamos lá. Olha só, voltando aqui. Eu quero essa distância aqui. Olha só, eu quero DAB. DAB é esse lance vermelho, tá? Eu já fiz o cálculo antes numericamente. Agora vou criar aqui uma fórmula. Ó. Eu vou chegar nessa fórmula. Então pensa. Se eu pensar em Pitágoras, IP ao quadrado é igual cat ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras, é universal em qualquer situação. A hipotenusa é a DAB. É a distância que eu quero, inclusive, a distância entre os 2 pontos. Então, isso aqui é DAB ao quadrado. Igual 1 cateto ao quadrado. Quem é um cateto? Bom, posso pensar que um cateto é esse aqui. Numericamente, lá no outro cálculo, nós percebemos que essa distância é igual a 4, porque eu fiz 5 menos 1, 4. Então, já sei que um cateto é 4. Mas vamos supor que eu não soubesse, se esse triângulo fosse genérico, eu não tivesse essas coordenadas. Então, na realidade, essa distância aqui, ó, é o quê? É x do B menos x do A. Quer dizer, é esse x aqui, ó, que está aqui, menos esse x que está aqui. Então, essa distância é uma diferença de x, desse x menos esse x. Então, esse cateto é xb menos xa ao quadrado. E o outro cateto é esse aqui, ó. E se observar, é 5 menos 2, vai ser yb, que é o 5, menos ya, que é o 2. Então, essa diferença do yb menos o ya é que resulta esse cateto aqui, ó. Então, esse cateto ele é yb menos ya ao quadrado.
Como a proposta é calcular o DAB, preciso me livrar desse quadrado, esse quadrado vira raiz. E a distância DAB, transformando isso em raiz também, ou para fazer a operação inversa, eu tenho xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. E aí está a fórmula, esta fórmula aqui. Então essa fórmula geral aí, ela decorre da aplicação do teorema de Pitágoras para achar a distância entre dois pontos. Certo? Então isso aí é a fórmula, é o que tem nos livros. Na próxima lâmina, o que eu vou fazer? Na próxima lâmina eu vou fazer uma regra prática. Uma regrinha bem tranquila para fazer a distância entre dois pontos. Olha o zoom, hein? O zoom se querendo na minha. 41 minutos de aula já e nada. Não me derrubou, nem me avisou. Agora que eu estou olhando aqui. Foi bonzinho. Vai lembrar isso. Não, pois é, não, tá de boa. Igual aquele dia. Hoje de manhã foi assim, eu dei uma aula e já me liberou. E tá tentando me convencer a pagar. Oi? Presentinho de Natal, senhor. É, eu acho que ele quer me convencer a pagar, entendeu? Aí de vez em quando ele me libera pra eu ficar faceiro e diz, ah, que bom se fosse sempre assim, então paga. Uma coisa assim. Bom, deixa eu fazer a regra prática aqui. O que vai mais importar para nós, ó, o slide mais importante até agora será o próximo, tá? Então isso aqui eu estou mostrando o que acontece na realidade. Eu não estou dando muita ênfase, nem estou reforçando muito, porque o que vai interessar mesmo é essa lâmina aqui. Aí agora sim, attention please. Attention please. É isso que eu vou usar aqui, deixa eu ver. Essa lâmina eu nem vou abrir. Eu vou abrir aqui. Vou direto para os exemplos numéricos. Deixa eu já compartilhei. Sim. Olha só, na prática, eu tenho aí 4 exercícios de distância. Imagina aplicar aquela fórmula 4 vezes. Xb menos xa ao quadrado, mais yb menos y ao quadrado, tira a raiz. Vai ficar muito trabalhoso. Então, na prática, o que eu faço quando eu quero descobrir a distância entre dois pontos? Eu coloco um ponto em cima do outro, em qualquer ordem que tu quiser. Então, vou colocar aqui ponto C, menos 13,8. E o ponto D, 5 e menos 7. Então, o primeiro passo é colocar um ponto em cima do outro. Segundo passo, traçar uma linha assim, como se eu fosse somar os pontos. Beleza. Agora eu vou pensar. Se os sinais são diferentes, eu vou somar. Se os sinais são iguais, eu vou diminuir. Por quê? Porque eu vou fazer a distância entre os x. É como se eu quisesse a distância desde o menos 3 até o 5. A distância do menos 3 até o 5 é 8, porque eu caminho 3 negativos, passo para o outro lado e caminho mais 5 positivos. Então, a distância DAB, deixa eu botar aqui de uma outra cor. A distância DAB vai ser igual, aqui ó, de menos 3 até 5 é 8. E aí eu meto um quadrado, ó, que é da fórmula. A distância entre 8 e 7 é 15, né? São sinais diferentes, eu vou somar. 8 mais 7, 15. Então aqui eu também meto um quadrado. E aí agora é só tirar a raiz, está pronta a distância. Então é isso. Calcula a distância entre os x, eleva ao quadrado. Calcula a distância entre os y, eleva ao quadrado. Soma e tira a raiz. Deu. Só isso. Então eu não preciso seguir a orientação daquela fórmula. Eu posso usar essa regra prática. 8 ao quadrado, 64. 15 ao quadrado, 225. Distância DAB, distância entre o ponto A e o ponto B. Raiz de 289, 64 mais 225. E a raiz de 289 é 17. Então, a distância DAB
é igual a 17. Simples assim. Tá feito o primeiro. Entendemos mais ou menos, né? Não, ainda não caiu muito bem a ficha, né? Não tá 100%. Por isso que eu tenho mais exemplos aqui para seguir. Ok. Vamos fazer o segundo exemplo. Primeira coisa, coloca um ponto em cima do outro. Ponto E, coordenadas -1 e -9. E o ponto F, coordenadas -6 até -3. Ok. Ih, mas aqui acho que vai dar errado. Vai dar quebrado isso aqui. Dá 5 e aqui vai dar 6. Puxa. Eu vou trocar um sinal aqui, ó. Eu vou trocar aqui, sei lá, para +3, tá? Aí vai dar exato. Aqui, eu vou inventar um sinal de mais aqui. Pronto. Já está resolvido o problema. Nem vou fazer assim, vou fazer uma chinelagem maior aqui. Pronto. Olha aí. Olha essa falcatrua. Então ficou para mim aqui, ó. -1 e -9, -6 e 3 aqui, ó. Agora sim, ó, copiei um ponto em cima do outro. Traço o risco horizontal e agora eu faço a distância entre os x e a distância entre os y. Então, DEF. Aqui eu coloquei DAB, né? Era DCD, né? Isso não muda muito, mas aqui na realidade era DCD, né? Os pontos C e D. Então, DEF vai ser igual. Ó, distância entre -1 e -6. Eles estão do mesmo lado porque eles têm o mesmo sinal. Então, pensa comigo, imagina, ó, se eu estou lá na posição -1 e vou caminhar até a -6, eu vou caminhar 5 passos. Então, a distância do -1 até o -6 é igual a 5. E aí tu faz ao quadrado. A distância do -9 até o 3, pô, eu estou lá no -9. E quero passar para o outro lado e para o positivo 3. Então, eu vou caminhar 9 passos no negativo, mais 3 passos no positivo. É por isso que eu tenho que somar sinais diferentes. 9 com 3, 12. Então, isso aqui vai me dar mais 12 ao quadrado. E aí, soma os quadrados e tira a raiz. DEF igual. Raiz de 5 ao quadrado, 25. Mais 12 ao quadrado, 144. DEF. Raiz de 25 mais 144, isso vai dar 169. E a raiz quadrada de 179 é 13. Então, DEF é igual a 13. Tá aí. Outro exemplo. Primeira coisa. Na matemática tá muito fácil. É, mas esse ponto aqui é fácil mesmo. E pior que isso aí cai, tá? No Enem tem questões disso. Tem questão que envolve exatamente isso. Vamos ver se sobra um tempinho para eu fazer uma. Aqui, ó. Eu tenho o ponto G com as coordenadas 2 e -1. E tenho o ponto H, que tem coordenadas 10 e -7. Ok. Vou calcular aqui a distância entre os x e a distância entre os y. Então, olha só, 2 e 10, mesmo sinal, positivo, positivo, eu vou diminuir. 10 menos 2, 8. Então, aqui, DGH é igual a 8, né, que é a distância entre 2 e 10,
Aí eu coloco um quadrado da regrinha, mais de menos 1 até menos 7, ó, também são sinais iguais. E a distância do 1 até o 7 é 6. Não vai botar menos 6, tá? A distância é 6. Então aqui eu tenho 6 ao quadrado. E aí, ó, vem e coloca a raiz por fora de tudo, sempre assim. dGH, distância do ponto G até o ponto H. Isso é a raiz quadrada, 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. dGH, 36 com 64 é 100, isso aqui é a raiz quadrada de 100. E aí, dGH, raiz quadrada de 100 é 10. Então, a distância aí é de 10 metros, ou 10 centímetros, enfim, 10 quilômetros e por aí vai. E aí eu vou fazer o último. Último exemplo. Distância entre o ponto M e N. O ponto M tem coordenadas 18 e 8. E o ponto N, menos 6 e 15. Faço o traço. E agora na vertical estabeleço a distância entre x e y. Distância entre o ponto M e N igual. Distância entre 18 e menos 6. Olha só. 18 e menos 6 tem sinais diferentes. Então vou ter que somá-los aí, né? 18 com 6 é 24. Então aqui eu tenho 24 ao quadrado. Distância entre 8 e 15. A distância entre 8 e 15, 8 e 15 tem o mesmo sinal. Então não vou somar 23, eu vou diminuir. 15 menos 8 resulta 7. Então aqui eu tenho 7 ao quadrado. E agora eu venho e extraio a raiz quadrada disso. dmn raiz de 24 ao quadrado. Vou fazer aqui rapidinho. 24. 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 6. 9 e 8 dá 17. Vai 1, 576. Então aqui eu tenho raiz de 576 mais 7 ao quadrado, 49. dmn raiz de 576 mais 49, isso aqui vai dar 24, sobra 25, 625. E aí, distância dmn é igual a raiz quadrada de 625, que é 25. 25 vezes 25 dá 625. Então aqui eu tenho 4 aplicações da regra prática em distância de 2 pontos. Tranquilo? Ok. Então deixa eu... Agora já temos 54. Eu ia dividir o vídeo em 2 partes, mas agora já não vale mais a pena. Muito bem. Eu vou fazer um exercício de aplicação disso aqui no Enem. Deixa eu achar aqui uma questão. Essa aqui é legal. Ó, essa aí é... Essa questão é um pouquinho antiga. Tá na tela, tá. Essa questão aqui é 2011 ou 2013. Ih, rapaz, agora acho que é 2011. Eu vou colocar aqui como 2011, eu acho que é 2011. Ou é 2011 ou é 2013, mas eu acho que é 2011.
Então, em 2011 tinha essa questão aqui bem legal, bem significativa para a distância. Diz assim: um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Então, esse bairro que foi construído aí, ele se localiza no segundo quadrante. Ó. Ele está... É no segundo? Então, ele está aqui, ó, nesse ponto. Tá? Então, aqui está o bairro. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo, que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. Então, essa reta de equação y igual a x mais 4, a reta R, dá para chamar de reta R, ela tem equação y igual a x mais 4. Então, essa reta, ela representa o metrô, o percurso retilíneo, né, de um metrô subterrâneo, que vai atravessar o bairro e outras regiões da cidade. Observa aqui esse metrô, deixa eu fazer aqui de vermelho. Fazer aqui essa linha. Aqui, olha só. Tá aqui a linha do metrô, ó. Vou afinar isso aqui porque está muito grosso, tá horrível. Ah, opa, aí vai ficar bacana. E vou meter um vermelho aqui. Ó, então essa aqui é a linha do metrô, essa linha vermelha. Então o metrô vai passar pelo bairro do segundo quadrante, né? Nesse bairro novo, claro. Então nesse pedacinho aqui, ó, eu tenho esse metrô atravessando o bairro. E aí depois ele vai para outras regiões. Ok. Diz que no ponto P igual a menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. Ah, no ponto P, menos 5 e 5, eu tenho um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital medida em linha reta não fosse maior que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto, né, e tem que definir aí. Bom, eu vou posicionar aqui na figura o hospital. Ó. No ponto P, menos 5 e 5, eu tenho um hospital. Então eu preciso representar isso. Não é que eu preciso, mas fica muito mais fácil, fica mais didático, mais organizado se eu representar esse ponto, que é o hospital, menos 5 e 5. Então menos 5 está por aqui, né? Eu estou pulando de 2 em 2 aqui, menos 2, menos 4, menos 6. Então aqui eu tenho menos 5. E vai fazer com os 5. 2, 3, 4 e aqui, ó. Então, nesse encontro aqui, ó, menos 5 e 5, nesse ponto aqui, eu tenho ponto P, menos 5 e 5. E nesse ponto P, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um hospital, certo? Então aqui o hospital está nesse ponto. Muito bem, aí a galera da cidade falou assim, olha aí, seu prefeito, faz o seguinte, ó, coloca uma estação, né, na linha do metrô, claro, a estação tem que ficar em cima dessa linha vermelha, né, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, enfim, eu tenho que colocar uma estação nesta linha do metrô, de forma que em linha reta essa distância não seja maior do que 5 km em relação ao hospital,
que o pessoal não precisa se deslocar do hospital mais do que 5 quilômetros para chegar nesta estação. Então, essa é a ideia. Então, a pergunta é, em que ponto, quais são as coordenadas do ponto que oferecem uma distância menor do que 5 em relação ao hospital? Bom, aqui eu já vou te dar uma manha, tá? Eu vou fazer essa questão aqui e vou te dar uma manha para ela, tá? Então, assim, primeiro, esta estação vai ficar em cima da linha do metrô. Eu não posso fazer uma estação aqui, ó. Não, não tem. Como é que a pessoa vai ficar esperando o trem aqui? Ah, o que tá fazendo aqui? Ah, eu tô esperando o trem. Cara, mas o trem ele passa lá, ó. Tu nunca vai conseguir pegar o trem. A estação tem que ficar onde? Na linha do trem. Então, como esses pontos aqui, ó, são pontos, como eu vou te dizer, são tentativas de paradas de estações do metrô, ou seja, esses pontos devem estar em cima dessa linha. E lembra que a linha, olha aqui, ó, ele me deu a equação de propósito. Y igual a x mais 4. Ele poderia não ter me dado essa equação. Sabe por que ele me deu essa equação? Para o raciocínio que eu vou fazer agora, que não é obrigatório, mas vai dar uma ajudada. Porque pensa, ó, eu quero que o ponto pertença à reta, que o ponto seja possível de ser uma estação, porque ele deve estar sobre a linha do trem. Então, significa que esse ponto ele deve se encaixar na reta. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, menos 5 e 0. O primeiro valor é o x, o segundo é o y. Sabemos disso, né? X, y. Então, eu pego esse ponto e jogo dentro dessa equação para ver se vai dar certo. É x mais 4 aqui, né? Botei x mais r, não sei porquê. X mais 4. Então, vou pensar para esse ponto aqui. Y é 0, igual x é menos 5, mais 4. 0 igual menos 5 mais 4 é menos 1. 0 e menos 1 são iguais? Não. Então, significa que esse ponto aqui, ó, não pode ser resposta. Por quê? Porque ele nem fica em cima da linha do metrô. É um ponto fora da linha. Por que eu sei que fica fora da linha? Porque ele não se encaixou, menos 5 e 0, nesta equação. Quando eu substituo o x e o y, não dá igualdade. Então, esse ponto não pertence à reta. Então, 0 é diferente de menos 1. Então, significa que esse ponto não pertence, vou botar assim, ó, não pertence ao metrô. Vou tentar o outro ponto. O outro ponto é menos 3 e 1. Bom, agora um pouquinho mais rápido, né? O y é 1, 1 igual. X mais 4, o x é menos 3, mais 4. 1 igual menos 3 mais 4 é 1. Opa, deu igualdade. Então, não significa que essa aqui seja a resposta. Mas, pelo menos, esse ponto, ele pertence à linha do metrô. Então, ele pode ser uma estação, por quê? Porque ele é um ponto que fica em cima da linha do trem. Então, ali eu posso botar uma estação. Vou fazer a letra C. A letra C é menos 2 e 1. Y igual a x mais 4. O y é 1, igual x menos 2, mais 4. 1 igual menos 2 mais 4 é 2. E aí, ó, 1 ficou diferente de 2. Então, esse ponto aqui, letra C, também está eliminado. Esse ponto não pertence ao metrô. Bom, se eu conseguir eliminar todos, né, eu vou ficar só com a letra B. Já é a resposta sem eu nem calcular a distância. Mas vamos ver se não tem nenhum outro ainda. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim, sim. Sim. Sim, sim. Então, vamos pegar aqui o 0 e 4.
E aí vou jogar esse ponto dentro da lei. O y aqui, ó, o y é 4, igual x mais 4, x é 0, 0 mais 4. 4 é igual, 0 mais 4 é 4. Olha aqui, ó, deu igualdade. 4 é igual a 4. Então, significa que esse ponto aqui, ó, ele também pertence ao metrô. Então, nele, eu também posso constituir uma estação. Então, pode ser a resposta aqui também. Não deu mais espaço. Vou fazer nesse cantinho aqui. Alguém falou alguma coisa? Não? O próximo ponto é 2 e 6. Vou fazer aqui, ó. Aplicando na reta, y igual a x mais 4. O y é 6, igual x mais 4, igual 2, que é o x, mais 4. 6 igual 2 mais 4, 6, ó, fechou também. Deu certo. Então, esse ponto também pertence. Bom, então significa que eu fiquei entre 3 possibilidades. Se eu soubesse só isso da questão, eu chutaria uma dessas 3. Ou B, ou D, ou E. Mas lembra que a distância do hospital ao ponto tem que ser menor do que 5. Então, olha só, deixa eu marcar para ti aqui quais alternativas que eu fiquei em dúvida. Entre B, entre D e entre E. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou pegar uma outra lâmina com mais espaço, tá? Para não vai ficar isso muito riscado, eu vou abrir aqui uma outra lâmina dessa questão. Para eu analisar só essas alternativas. Ok. Quais eram as alternativas que eu analisaria? B, né? B, D e E. Então, a distância tem que ser menor do que 5 em relação ao hospital. Então, a minha referência aqui, ó, é o ponto P menos 5 e 5. Então, agora eu uso a regra prática. Claro! Olha a regra prática. Vou fazer o ponto B, por exemplo. Letra B. Então, quem é o ponto? Menos 3 e 1. Quem é o outro ponto? É o hospital. Menos 5 e 5. Traço a linha. Calculo a distância dos x. De menos 3 até menos 5 é 2, né? Sinais iguais, diminui. 2 ao quadrado. Mais 1 para 5, diminui também, são sinais iguais. 1 para 5 é 4, 4 ao quadrado. E aí tira a raiz. Isso tem que ser menor que 5, tá? Raiz de 2 ao quadrado, 4, 4 ao quadrado, 16. Isso aqui é raiz quadrada de 4 mais 16, 20. Raiz quadrada de 20. Opa! Já achei a resposta. Por quê? Porque a raiz quadrada de 20 é menos de 5. Mas como é que tu sabe disso? Por quê? 3 vezes 3, 9. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 já passa, já dá 25. Então, se está dando 20, é porque é 4, alguma coisa. Então, a raiz de 20 aqui, ó, é 4, alguma coisa. E aí, essa distância serve porque ele o que a população está pedindo? Que a distância não seja maior que 5.
Então aqui não é maior que 5, né? 4, vírgula. Então já é a letra B a resposta. Mas eu vou testar as outras, para tu ver como realmente se confirma essa letra B. Vou fazer a D. Os pontos são 0 e 4, que é da alternativa, e o outro ponto é o hospital, né? Eu tenho que fazer a distância menor entre essa estação, a suposta estação, e o hospital. Distância entre 0 e menos 5. A distância entre 0 e menos 5, 5 unidades, né? Do 0 até o menos 5, eu vou dar 5 passos. 5 ao quadrado. Aqui já vai dar problema, né? Porque eu já tenho 5 ao quadrado. Se eu vou somar com outra coisa, vai dar mais de 25. Então a raiz já vai ficar maior. Então já consigo eliminar de cara essa letra D. Mas eu vou fazer 5 ao quadrado mais. A distância entre o 4 e o 5 aqui, ó, é de 1 unidade. 1 ao quadrado. E aí tira a raiz. 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado é 1. Então isso aqui vai dar a raiz de 26. E quando dá a raiz de 26, vai dar 5, vírgula alguma coisa. Por que tu sabe isso, senhor? Porque se fosse raiz de 25, dá 5. Como é raiz de 26, é um pouquinho mais. Então vai dar um pouquinho mais de 5, vai dar 5, pouco. E essa letra D para mim não serve, por quê? Porque vai dar uma distância maior do que 5, maior do que 5 km. Então a letra D não satisfez. E para fechar a confirmação, eu vou analisar a letra E. Que é entre o ponto 2 e 6. E o hospital. Menos 5 e 5. Regra prática. Passa o traço, distância de 2 até menos 5. Olha só, sinais diferentes. Tem que somar. Isso vai dar 7 ao quadrado. De 6 até 5. Qual é a distância entre o 6 e o 5? É 1. 1 ao quadrado. E tira a raiz. 7 ao quadrado, 49. 1 ao quadrado é 1. E eu vou tirar a raiz. 49 mais 1, 50. Então, isso aqui é a raiz de 50. Bom, a raiz de 50, né? É bem mais do que 1. Na realidade, a raiz de 50 é 7, alguma coisa. Porque 7 vezes 7 é 49. Então, isso vai dar mais do que 7 um pouco. Vai dar 7, alguma coisa. E aí, como eu queria que a distância entre o ponto da estação e o hospital ficasse um valor menor, né, que não fosse maior do que 5, a minha resposta fica realmente letra B, que é 4, pouco. E aí a letra B é a resposta. Entenderam esse mecanismo? Sim. Ok. Então tá. Para encerrar... Eu poderia colocar direto Poderia o quê? esse P igual menos 5 e 5 já somando, fazendo essa conta com cada um deles sem o passo anterior. Sem verificar se é reto ou não? É, É uma boa ia pergunta. dar problema, né? Pode dar problema, sabe por quê? Porque pode te dar uma falsa resposta. Por quê? De repente eu pego, isso tu pode até testar depois. Tu pode pegar um outro ponto aí, vou fazer distância entre esse aqui e esse aqui. Aí tu acha, pô, mas deu menor do que 5 a distância entre os pontos. Né? Então é essa a resposta. Mas esse ponto ele não pertence à reta, então é um ponto que está fora da linha do trem. Então eu não posso construir uma plataforma de embarque, né, uma estação, em um lugar que não esteja nessa linha. Por quê? Porque o trem não vai passar, o trem não vai sair, não vai se desviar da linha do trilho e ir lá te pegar na parada, fora e depois voltar. Não. Né? Então esse ponto ele tem que pertencer a essa reta. E como é que eu verifico se o ponto pertence à reta? Jogando as coordenadas dentro da equação. Certo? E aí, se as coordenadas se encaixarem na equação, né, fechar a igualdade, o ponto pertence. Se não fechar a igualdade, o ponto não pertence. É simples assim sempre. Tá? Então, eu precisaria fazer
De qualquer forma, eu precisaria fazer isso. Eu fiz antes, mas poderia fazer depois. Tá? Ou antes ou depois vai ter que, de certa maneira, eliminar aí o ponto que não pertence à reta. Certo? Oi. Uma pergunta geral sobre o Enem. Aham. Cada um dado sem que tu use ele? Essa palavra nunca ela é muito forte. Mas, em geral, quando uma informação ela é citada, ela é utilizada. O que acontece às vezes? Às vezes o examinador ele faz o exercício, quando ele vai fazer o gabarito dele, quando ele vai corrigir para ele, para botar as alternativas, ele segue um raciocínio, ele faz de um jeito. E aí ele usa os elementos que estão no problema. Quando o professor vai fazer, ou o aluno, uma outra pessoa vai fazer, muitas vezes ele enxerga um outro caminho resolutivo. E nesse caminho resolutivo, não passa pelo uso de uma certa informação. Né? Então não é que ele colocou uma informação a mais, é porque ele colocou uma informação que do jeito que ele pensou em resolver, aquela informação tem validade, tem valor. Enquanto que de repente numa outra resolução, pode ser que aconteça que não precise de um certo dado. Tá? Então isso pode acontecer. Não é comum, né? Não é comum, mas pode. Tá? Eu já vi questões do Enem que tem... Qual que era? Tinha uma questão que ele dava um negócio de uma área. Como é que era aquela questão? Não vou lembrar agora. Puxa, eu sempre que eu corrijo a questão ainda comento isso. Deixa eu tentar. Era a questão do que era que ele dava. E aí não precisava o dado. Não vou conseguir lembrar agora. Mas enfim, tem algumas questões sim que ele fala alguma coisa lá e tu não usa. Lembrei. É uma questão bem típica, tá? É uma questão que fala sobre o aquífero Guarani. Certo? É o aquífero Guarani. É uma questão de comparação entre volume de água no aquífero Guarani e o volume de água de um reservatório, de um depósito de água bem menor. E aí ele pergunta quantas vezes o aquífero Guarani é maior que esse depósito de água lá. Esse não é depósito, é um reservatório natural de água. Então é uma comparação. E aí nessa questão tem uma informação no enunciado que fala sobre a extensão em quilômetros quadrados do aquífero Guarani. Se não me engano, 800 mil quilômetros, 800 quilômetros quadrados, não lembro agora. 800 quilômetros quadrados acho que é. Então ele me dá essa informação da extensão territorial do aquífero Guarani e esta extensão territorial não é utilizada. Eu não sei se é a extensão territorial... Eu sei que tem um dado nesse problema que ele dá e não é utilizado. Eu vou encontrar essa questão, deixa eu marcar aqui também. Eduarda. Eu tenho ela resolvida e aí tu vai acompanhar na resolução que vai ter uma informação que não é utilizada. Eu acho até que eu abordo isso, até devo comentar, isso aqui, pessoal, esse dado que eu não vou usar para nada. Daí tu vai observar, tá? Mas não é comum não. Certo? Então vamos para a última parte dessa aula. Eu vou abrir mais uma hora, já estamos em 1h18. Vou falar sobre ponto médio. Então só a parte teórica de ponto médio é bem curtinha e a gente encerra. Certo? Então eu tenho mais uma lâmina aqui para hoje sobre ponto médio. Tá aqui, ó. Ver se foi para vocês. Foi. Olha só, o que é o ponto médio de um segmento? Bom, é o que o nome sugere. É o ponto que está bem no meio. É o ponto bem no meio. Se eu usar um raciocínio geométrico, né? Uma intuição geométrica, usar aqui uma perspectiva de figura, uma perspectiva geométrica a partir do que eu tenho esboçado na lâmina e na tela, eu posso fazer uma conjectura visual, né, geométrica, observativa, de onde estaria esse ponto médio. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vocês conseguem ver o cursor aqui mexendo ou não? Vai para vocês ou não o cursor? Não? Foi, tá. Então olha só, eu vou pegar esse cursor e vou ficar mexendo, ó. Quando tu achar que é o ponto médio, tu manda eu parar. Porque ali eu vou indicar o ponto médio para a gente verificar se realmente é. Ó, tá subindo aqui, ó. Quando chegar o ponto médio, tu me avisa, tá? Mas... tá travando, não vai.
Não está indo? Tá. Então, com a lâmina parada, onde mais ou menos vocês acham que é o ponto médio? Em que lugar mais ou menos assim? Tenta me indicar. Em que lugarzinho? Vocês acham que pode ser por aqui, ó? Aqui seria o ponto médio? Não? 6,5? Tá, esse ponto que eu marquei aqui não. Vocês conseguem ver? E aqui, ó. Aqui não. Tu tá me dizendo 6 e 5? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se eu vou localizar pra ti então 6 e 5. Ó. 3, 4, 5, 6. E o 5. 2, 3, 4, 5. Vou pensar. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Parece. A tua ideia é boa, parece que tem a ver. O ponto médio, intuitivamente, né, com um olhar geométrico, parece que está aqui. E realmente, né, parece que esse pedaço aqui, ó, é igual, tem a mesma medida que esse. Eu acho que está bem marcado esse ponto médio. Então, a princípio, esse ponto médio, de acordo com a tua observação, o ponto médio ele ficou com a coordenada x igual a 6 e y igual a 5. E o ponto original, ou os pontos originais que deram origem a esse ponto médio, ou o segmento que dá origem a esse ponto médio, ele tem coordenadas a 3 e 2. Consegue ver aqui, ó. 3 para x, 2 para y. Então, é 3 e 2. E o ponto B, ele tem coordenadas 9 para x e 8 para y. Muito bem. Agora, olha que legal. Soma os x. Soma 3 mais 9. Quanto deu? 3 mais 9. Divide por 2. 6. Olha aqui, ó. X é 6. Ah, verdade. Agora soma os y. 2 mais 8. Divide por 2. 5. Então, nota que o x do ponto médio e o y do ponto médio, na realidade, eles são obtidos fazendo a média dos x e dos y do segmento. Então, o ponto médio, ele tem coordenada x, que eu vou chamar de xm, x do ponto médio, e tem ordenada y do ponto médio. O x do ponto médio, o xm, ele pode ser obtido pela média dos x. Então, tu vai somar o x de um ponto, nesse caso é o A, xa, mais o x do outro ponto, xb, ou x do B, e vai dividir por 2. Então, para encontrar o x do ponto médio, tu faz a média dos x. E aí, essa ideia também se estende para o y. O y do ponto médio, tu vai fazer a média dos y. YA, deixa eu botar mais para perto, porque senão não vai entrar tudo aqui. Y do A mais Y do B, e olha só, divide por 2. Então, essas aí são tipo as fórmulas, né, do x do ponto médio e y do ponto médio, as fórmulas do ponto médio. Tranquilo, no próximo encontro a gente vai fazer algum exercício a respeito disso. E aí, mais alguma coisinha de distância e a geometria analítica começa a partir daí. Certo? Professor, nesses médios, tu esquece aquela regrinha de diferente soma e igual diminui, né? Tu vai pegar os sinais ali, né? Vai pegar os sinais. Se o x, vamos supor assim, ó. Vamos fazer aqui então um exemplo, antes de eu encerrar. Vamos pegar assim, ó. Deixa eu trocar aqui a cor. Exemplo, eu tenho um ponto A
que tem menos 2 e, sei lá, e 7. E tem um ponto B que tem 10 e 5. Tá? E eu quero encontrar o ponto médio. Então, o que eu vou fazer? O x do ponto médio, eu vou somar os x e vou dividir por 2. Então, olha só, menos 2 mais 10 divide por 2. Aí que vai entrar a regra de sinal. Menos 2 mais 10 dá 8. 8 divide por 2. X do ponto médio é 4. E o y do ponto médio? Vai somar os y. 7, um é positivo, soma o outro 5, também é positivo, e divide por 2. 7 mais 5, 12, divide por 2, 6. O y do ponto médio é o 6. Então, este ponto médio ele ficou ponto médio igual, o x é 4 e o y é 6. Tá aí o ponto médio relativo a esse ponto A e ponto B. Se eu desenhasse aqui ó, o ponto A no plano, tá? E desenhasse o ponto B também no mesmo plano, e fizesse uma linha ligando como eu fiz aqui, ó, tu ia observar que o pontinho que está bem no meio entre eles, nessa linha, nesse segmento, seria o 4 e 6. Tá? Então, é assim que se faz uso dessa fórmula. Então, a regra de sinal pode acontecer sim. Né? Como eu tive ali, ó, menos 2 mais 10. Deixa eu fazer a regra de sinal. Menos 2 mais 10 dá 8. 8 divide por 2, 4. Era essa a pergunta? Eu tava falando da regra de distância, mas deu pra entender. Não, daí na regra de distância não. A regra da distância é a regrinha da distância, não. Entendi agora. Não entraria aqui. Aqui é a regra de sinal normal. Porque aquela regra da distância lá, aquilo lá é uma regra prática que eu, tipo assim, eu inventei aquilo lá. Então não é uma coisa matemática. Já essa fórmula aqui do x do ponto médio e y do ponto médio é a fórmula mesmo, tá? Então é só seguir. Tranquilo, então? Estamos aí com 1 hora. Hoje deu 1 hora e 28, hein? Olha o zoom. 1 hora e 28 minutos direto. Certo? Alguma coisa? Tudo certo, sim. Tudo certo. Então tá. Então assim, eu vou encerrando por aqui. Obrigado pela visita de vocês, obrigado pela presença. Vou ter que, claro, desejar para vocês um bom Natal, caso nós não tenhamos mais nenhum encontro até o Natal, né? Quinta-feira que vem já é Natal. Então, caso nós não tenhamos um encontro extraordinário aí, que eu acho difícil porque minhas noites estarão ocupadas, sim. E na noite de Natal vai ficar meio chato, né? Fazer uma aula, imagina fazer uma aula na hora da ceia do Natal, os caras comendo rabanada e tomando uma ceva ali, daí não vai dar certo. Não vai ser. Então, possivelmente não. E dessa forma, então, eu desejo para vocês um bom Natal, né, pessoal? Num ano tão complicado e tão difícil, a gente até se sente até um pouco estranho como que vai desejar uma noite de bom Natal. Mas como o Natal tem um sentido também que é religioso para quem acredita, né, cada um na sua, né, que na realidade não tem nada a ver, porque a lenda do Natal é uma lenda nórdica, né, de caçador de urso lá, mas a gente incorporou isso na nossa cultura e o que vale é o pensamento, né, e a gente acredita que seja nascimento de Jesus Cristo, que tem uma representação, que tem um significado de bondade, de amor e de tolerância, que estamos tanto precisando disso, né? E de compreensão, de compaixão, de respeito, né? Então todas essas coisas que baixem, né, isso no nosso terreiro, né? Que essas falanges, esses caboclos, esses santos das igrejas,
todas essas entidades espirituais, que elas se façam presente na nossa vida nessa noite e que nos ilumine e que nos torne aptos para fazer um ano bem melhor do que foi esse, certo? Então esse é o meu desejo, é que vocês se sintam iluminados pela fé de vocês, seja qual ela seja, para que nós tenhamos bons resultados e possamos colher bons frutos nesse ano que vai se chegar, que seja melhor. E principalmente a aprovação de vocês, lógico. Certo? Então é isso. Me despeço. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Feliz Natal. Até a próxima. Eu vou avisar vocês quando for a próxima, tá? Tá bom. Então tá. Falou, beleza? Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Falou!